Então, irmãos, Salmo 131, Salmo de Davi, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém? Essa semana eu estava ouvindo um clássico da música evangélica brasileira, da música gospel brasileira, que chama Sanguessuga. Talvez alguns de vocês não conheçam esse clássico, né? No carro com as crianças, e as crianças perguntaram, mas pai, aí eu falei, mas filhos, vocês entendem qual é o sentido dessa música, Sanguessuga, que o tio Marcão fez? Essa música soft, própria para crianças de 5 a 9 anos de idade, não é? Aí, não, mas o que ele quer dizer? Então, ele pegou um provérbio 30, 15, que diz: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá e dá, não é? E escreveu: assim é a natureza humana, quanto mais tem, mais quer, sempre insatisfeita, faminta, insaciável, quer porque quer, porque quer. Um vazio incomoda a alma, nada satisfaz, a sanguessuga sempre quer mais. E aí ele pega isso, esse poeta conhecido, muito famoso, e pega aquele escrito clássico de Dostoiévski, não é? Que diz que existe no homem um vazio do tamanho de Deus, e compõe essa música para falar sobre essa característica do coração humano de ser sempre descontente, sempre insatisfeito. E essa, na verdade, não é uma tentação e uma fraqueza, quem sabe, lá da época de Davi, ou tampouco da nossa cultura particular. É uma fraqueza, é certo, do coração do homem. Não há satisfação em nada que essa vida e este mundo, seja material ou afetivo, venha a oferecer. O coração do homem, desde a queda, tem esse buraco que só Deus realmente pode preencher. E aí, a gente tem visto cristãos até, e famílias cristãs viverem, por exemplo, encalacradas em dívidas, porque acreditaram que, obtendo certos objetos de consumo, o sonho da casa própria, do carro zero, do conforto, fossem obter de algum modo contentamento, e isso não trouxe contentamento, pelo contrário, trouxe uma situação de tribulação familiar, de endividamento, e há uma cultura também de valorização pelo poder aquisitivo. Se você tem, você é valorizado, é respeitado, então você se impõe de alguma forma na sociedade. Mas se você não tem valores materiais, você acaba nessa cultura equivocada e distorcida pelo pecado, sendo associado a uma pessoa que também não tem valor em si mesmo. E aí, as propagandas muitas vezes passam para nós esse senso de inferioridade, quando a gente percebe que a gente não pode ter tudo aquilo que ela promete, mesmo que a gente invista nisso. E aí, é claro, quando a gente acredita nessas bases erradas, o que pode se estabelecer é uma crise existencial, ou seja, para que eu existo? Minha vida não serve para nada. E alguns chegam ao ponto de invalidar a própria vida e pensar em se matar. Alguém já disse que pobre não tem pensamento de suicídio, isso é coisa de rico, não é? Normalmente isso é coisa de quem já tem, às vezes muito mais do que precisa. Mas há uma insatisfação na alma exatamente porque você acreditou que certas coisas te trariam saciabilidade e elas não trouxeram. E aí há uma frustração e um vazio muito grande. A pessoa que passa por aperto, por necessidade, muitas vezes, que precisa lutar, que enfrenta lutas difíceis na vida, às vezes ela está com a cabeça tão ocupada que ela não consegue pensar nesse tipo de coisa, suicídio, dar cabo da própria vida, não é? Agora, a gente está falando aqui da realidade do pecado. Deus não trata como natural, como normal e aceitável esse comportamento. Porque Deus, quando nos olha, Ele nos olha como filhos. E o pai, quando olha para o filho, Ele não espera do filho essas compensações ou, enfim, não é? Essa cobrança nesse sentido. Ele ama o filho porque o filho é, sendo filho bem-sucedido ou não, tendo ele ou não, o amor do pai é incondicional. E aí, Davi
que era um homem muito próspero no seu tempo, não se deixou condicionar por essa cultura pecaminosa. Não era diferente no tempo dele. Ele podia muito bem ter entrado nessa ideia alucinada de tentar, por todos os meios, obter satisfação para a vida, através do seu poder como rei, dos seus bens materiais, dos seus casamentos, mas nada disso, para ele, para Davi, fazia tanto sentido quanto a relação dele com Deus. E ele é capaz de, ao invés de escrever poesias sobre a sua riqueza e a glória do seu reino, e sobre o seu poder e as suas conquistas bélicas, ele faz poesia o tempo inteiro a respeito da relação dele com Deus, porque para Davi, Deus era o seu grande tesouro. Ele não fala, o Senhor é o meu pastor, porque ele me deu uma frota de carros com carruagens de ouro. Ele fala, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas de descanso. O Senhor é o meu pastor, Ele apacenta a minha alma, Ele atribui valor a mim, Ele restaura o meu vigor, me guia por veredas de justiça, me guia por valores que estão muito acima e são tesouros muito mais preciosos do que qualquer coisa que eu possa conquistar nesse mundo. E esse mesmo Davi escreve o Salmo 131, nos dando uma lição de como a gente também deve encarar nossa vida aqui, como a gente deve encarar nossa relação com os bens materiais, com a nossa existência nesse mundo, de como a gente tem que aprender a ser liberto dessa insatisfação crônica própria do homem caído, cego para a verdade, e ser curado, recebendo um senso de contentamento, uma alegria que brota da gratidão a Deus por tudo que a gente tem, que com certeza é muito mais do que a gente de fato precisa. Pessoa mais simples, que tem menos recurso nesse auditório aqui hoje, tem muito mais do que precisa para viver. Não precisa ir muito longe no Brasil para saber disso não. Agora, a grande questão não é essa, se vamos ter em abundância ou não, é se estamos felizes, contentes e satisfeitos. E a primeira coisa, então, que ele apresenta para nós é que o contentamento que deve ser parte do caráter cristão, integrar a vida do cristão, acontece quando conhecemos nossos limites. Primeiro verso, ele diz assim, meu coração não é orgulhoso, não é soberbo, os meus olhos não são arrogantes, eu não estou em busca de coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Eu desisti de acreditar nesse limite de sempre querer mais do que eu tenho. Eu parei com essa busca. Eu parei com essa ideia de tentar alcançar o mundo inteiro, porque em busca de ganhar o mundo inteiro, eu já percebi que muitos têm perdido a sua alma. E eu entendo que há um certo limite ao qual eu preciso me resignar. E o limite é o limite do contentamento em Deus. Se a gente não impuser esse limite, expressar contentamento em Deus, expressar para Deus que Ele é para nós tudo o que nós precisamos, nós vamos nos deixar levar por esse furacão, por essa turbulência existencial que pode nos lançar numa situação muito ruim. Contentamento que Deus nos convida a ter brota quando nós nos esvaziamos a nós mesmos, em primeiro lugar. Quando nós conhecemos o propósito de Deus para as nossas vidas e paramos de tentar nos impor sobre a vontade dEle e nos resignamos à vontade dEle e nos alegramos e nos contentamos com o que Ele tem nos dado, com o que Ele tem sido para nós e damos graças por tudo. Entendemos então que a nossa vocação é ser como Cristo. Quando nós buscamos ser como Cristo, só em Cristo e na imitação de Cristo, a gente consegue obter contentamento nessa vida. O próprio Jesus ensinou isso, ele diz assim, olha, quem beber, está lá em João 4,14, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
Então Jesus está falando, sabe essa sede que você tem aí, existencial, que você fica usando diversos recursos para tentar saciar e nada resolve? Então, quando você se encontra em mim, quando você me deixa viver na sua vida, quando você vive o discipulado cristão, quando você se enche do Espírito Santo, quando você abraça a verdade do Evangelho, quando você ama a Deus, quando você se lança nos braços dEle, se dedica a Ele, há um senso profundo de gratidão que inunda o seu coração, que transforma a sua forma de enxergar o mundo e tira dos seus lábios toda murmuração, todo descontentamento, todo espiral de decadência emocional, no qual muitas vezes a gente pode entrar, que vai levando a gente a uma depressão infindável, porque nada absolutamente satisfaz. Comprei uma casa, mas quando eu visitei a casa do meu amigo, eu vi que a casa dele é muito melhor do que a minha. Tem uma área para as crianças que a minha não tem. Sente-se muito bem no emprego, mas quando descobre que o amigo ganha 5 vezes mais, já esse emprego já me faz uma pessoa muito medíocre. Veja bem, a palavra de Deus não nos encoraja à mediocridade, mas nos ensina a viver contentes e satisfeitos com aquilo que conquistamos até aqui. Amém? O Senhor diz, ou o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês. Por que Paulo falou isso? Porque ele sabia que a alma é assim, ela é ingrata. E quanta gente vive mal neste mundo, porque se deixa enredar por uma atitude de ingratidão para com Deus, murmurando, reclamando, frustrado, decepcionado, deprimido até. Muitas vezes a depressão é sim fruto de pecado, então seja grato a Deus, porque isso vai mudar a sua forma de enxergar tudo. Paulo aplica esse princípio à maturidade espiritual, lá em Filipenses 3,16, ele diz assim, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ele encoraja a igreja de Filipos à maturidade espiritual, mas ele diz assim, olha, tão somente vivam de acordo com o que vocês já alcançaram. Sejam contentes com o que vocês têm até aqui. E busquem, sem dúvida nenhuma, progredir em todos os sentidos, mas de forma alguma descontentes, ingratos, murmurosos, sempre gratos. E essa gratidão, esse contentamento e esse limite de falar, Senhor, basta a mim ser teu discípulo, é algo que precisa acontecer racionalmente, é algo que você precisa decidir impor. Você vai e fala para o Senhor, Senhor, obrigado. Se o Senhor quiser me fazer, me promover, me colocar numa situação melhor, amém, eu vou ser grato também, mas obrigado pelo que eu tenho até aqui. Amém? Segunda lição que Davi nos dá nesse salmo, no verso 2, é que o contentamento surge quando conhecemos o verdadeiro tesouro. E olha que figura linda que ele usa, figura de um filho, né, de uma criança ali querendo mamar, e quando ela acaba de mamar, no seio da sua mãe, ela se sente completamente satisfeita. Se você chegar para uma criança de colo, que ainda amamenta, e no momento que ela estiver com fome, você oferecer para ela quantos milhões de dólares for, ela não vai querer. Se você oferecer para ela o brinquedo mais maravilhoso e revolucionário de todos, é claro, ela ainda é de colo, talvez ela nem tenha consciência disso, mas nada para essa criança que está amamentando tem mais de valor e é mais importante, traz a ela maior segurança, maior satisfação e torna a sua alma mais contente e satisfeita do que o seio da sua mãe. E ele diz assim, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Veja que é um ato racional de uma ordem que ele dá à própria alma dele. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Um rei próspero, poderoso, está se comparando a uma criança, dizendo, eu sou como esse bebezinho de colo, diante do meu Deus. Deus para mim é tudo, Ele me completa completamente. Carro de luxo, o empregão,
nada disso pode trazer sossego para a nossa alma. Era assim que Davi se coloca diante de Deus. O Senhor é o seu bem mais precioso, suficiente para satisfazer a Ele plenamente. Foi nesse sentido que Jesus disse assim: a não ser que vocês se convertam, lá em Mateus 18, e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Foi nesse sentido de a gente se esvaziar como uma criança que se sente dependente, que se sente completamente nos braços do seu pai. É que o Senhor quer que a gente aprenda a se satisfazer nele. A gente deixa de ser controlado por essa lógica da Babilônia, do sistema de valores do nosso tempo, e passa a ser controlado pela lógica do reino de Deus, na qual Cristo é tudo em todos. Amém? A gente precisa aprender isso, a gente precisa aprender a depositar diante do Senhor todo o nosso desassossego, todo o desassossego da nossa alma, toda a insatisfação, tudo aquilo que a gente acha que precisa, a gente precisa perguntar para o Senhor e sondar o nosso coração diante da palavra dEle. Vejam como interessante, como Jesus se opõe frontalmente, 2000 anos atrás, a toda essa lógica consumista que a gente vive hoje. Muitas vezes, muitos vivem reféns dessa lógica, não é? Ele diz assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Mais uma vez, o Senhor está dizendo: cuidado com essa inversão de valores tão terrível. Deixe-se libertar por um contentamento pleno em Deus. Quem tem Jesus, ainda que não tenha nada, já tem tudo. Quem não tem Jesus, ainda que tenha tudo, não tem nada. Essa é uma descoberta, irmãos, muito relevante e importante para os dias que a gente vive, porque está cheio de cristão vivendo mal, porque não consegue conceber a grandiosidade dessa verdade, do que representa o próprio Deus vivendo em nós, do que representa esse senso de gratidão que só o Espírito Santo pode dar ao nosso coração, dessa água viva que sacia, dá sentido, dá gratidão e muda a nossa forma de enxergar tudo, e nos cura dessa insatisfação crônica e demoníaca e tóxica, na qual muitos, infelizmente, vivem, ingratos, murmurando. Terceira e última lição que o salmista nos apresenta: o contentamento brota quando colocamos a nossa esperança no lugar certo. Nossa esperança, ele diz assim no verso 3, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Ponha a sua esperança no Senhor. Então ele começa com o seu exemplo particular, Davi. Fala: olha, eu como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma se aquietou diante do Senhor. Agora ele está encorajando Israel, o povo de Deus, porque ele sabia que não era uma fraqueza só dele, falando assim: olha, pode estar cheio de gente na igreja que está vivendo a mesma coisa, que está caindo nas mesmas mentiras, e 3.000 anos depois a gente está aqui falando sobre as mesmas coisas que estão aí dentro da alma. Veja bem, a gente está falando de um homem que podia colocar a sua esperança nas suas próprias capacidades perfeitamente. Davi havia matado já um leão com as suas próprias mãos. Davi havia matado um urso com as próprias mãos. Davi havia matado um gigante com as próprias mãos. Davi era alguém cultuado em Jerusalém, e as pessoas diziam assim, se cantava isso: Saul matou os seus 1.000, porém Davi os seus 10.000.
Davi era o cara, ele podia atribuir a si todo o mérito, toda a honra, toda a capacidade, toda a esperança. Quem sabe, eu vou ser o cara, o rei, que vai fazer e acontecer. Mas é esse mesmo Davi que se esvazia e se sente uma criança e um bebê de colo. Embora ele tivesse muita qualidade do ponto de vista humano. O que Davi quer ensinar para a gente é que também nós, por mais que a gente tenha, a gente nunca pode perder a perspectiva da nossa dependência do Senhor. De que o Senhor está presente em nossas vidas e Ele quer não só nos confortar, Ele quer nos libertar das redes do pecado, seja ele da forma que ele venha se manifestar. Agostinho disse uma frase que é muito repetida hoje, muito necessária hoje, na oração dele, na introdução das confissões. Ele diz assim: Senhor, fizeste-nos para ti, a nossa alma estará inquieta até que aprenda a descansar em ti. Enquanto a gente não aprender a descansar no Senhor, a fazer dele a nossa fortaleza, a gente vai viver essa insatisfação. Jesus diz assim, ainda em Mateus 6, nesse texto, que ele ensina esses valores. Ele diz assim, lá no Sermão do Monte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde está o seu coração? Onde está a sua esperança? Em que você tem procurado construir sua vida, basear as suas relações familiares, a sua relação ministerial, a sua relação profissional? A quem você tem servido, afinal de contas? A gente pode muito bem colocar o nosso ego no centro da nossa vida e virar um servo de si mesmo, ser senhor de si mesmo e, consequentemente, servo também de si mesmo. Mas Davi diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Amém? Os carros e cavalos representavam poderio bélico, poder de guerra, de vencer batalhas. Alguns confiam nisso. Davi, quando olhava para o gigante o gigante filisteu afrontando os israelitas, ele não falava assim: eu sou melhor do que ele, eu sou mais forte, mais esperto, mais ágil. Ele fala assim: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? O meu Deus é o Senhor, e é Ele quem garante a minha vitória. E ele foi no Senhor e na fé que ele tinha, não baseado em qualquer coisa. Até mesmo esse confronto foi antes dele se tornar rei, ainda um jovem, e ele então é vitorioso, experimenta isso. Experimenta vitórias na presença de Deus. Por quê? Porque tinha fé no Senhor, porque a base da vida dele era o Senhor. A gente pode dizer que Davi foi um homem que errou muito, um homem que caiu, mas que sempre caiu de joelhos, não é? Como se diz, alguém que com todos os seus erros tinha no Senhor a base da sua vida, tinha no Senhor o seu refúgio. Concluí aqui com um texto que eu li há algum tempo, de autoria desconhecida, mas que leva a gente a refletir no momento que a gente vive hoje, cultural, na sociedade. O texto diz assim: hoje existem edifícios mais altos e estradas mais largas, porém temperamentos pequenos e pontos de vista mais estreitos. Gastamos mais, porém desfrutamos menos. Temos casas maiores, porém famílias menores. Temos mais compromissos, porém menos tempo. Temos mais conhecimentos, porém menos discernimento. Temos mais remédios, porém menos saúde. Multiplicamos nossos bens, porém reduzimos nossos valores humanos. Falamos muito, amamos pouco e odiamos demais. Chegamos à lua,
porém temos problemas para atravessar a rua e conhecer nosso vizinho. Conquistamos o espaço exterior, porém não o interior. Temos dinheiro, porém menos moral. É tempo de mais liberdade, porém menos alegrias. Dias em que chegam 2 salários em casa, porém aumentam os divórcios. Dias de casas mais lindas, porém lares desfeitos. Esse texto descreve muito bem essa ideia que o salmista está passando para nós aqui, de almas que precisam se lembrar de que se elas não se colocarem no lugar do bebezinho diante do seu Pai Celestial, que se deixa satisfazer por Ele, tão somente por Ele, elas vão sucumbir no meio desse tempo que a gente vive. Não é? O Senhor diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. É tempo de a gente lembrar isso, de que tudo que a gente faz aqui nesta vida só tem sentido se for feito para Ele e para a glória dEle. O apóstolo Paulo fala, tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, seja feito para o Senhor, dando por Ele glórias a Deus Pai. A Cristo Senhor é que vocês estão servindo. Algumas aplicações aqui finais para a gente encerrar. Primeira, cuidado com o veneno da murmuração, porque ele revela ingratidão. Cuidado com o que você tem falado, com o que você tem passado adiante, com o que você tem transmitido. Peça a Deus um lábio puro, um coração grato, um coração contente, e fale para Ele isso, decida isso e fale para Ele. Senhor, o Senhor me basta. Essa é a segunda aplicação. Decida ser feliz e grato com o que Deus já te deu até aqui. Fale para Ele, Senhor, o Senhor me basta. O Senhor é tudo de que eu preciso. Se eu, como o apóstolo Paulo disse, não é? Aprendi a viver contente em qualquer situação, em situação de fartura e de escassez. E a gente precisa aprender com Paulo isso, esse princípio, aprender com Davi, aprender com esses homens que deixaram um exemplo para nós, homens que deixaram o Senhor ser tudo para eles, homens que tinham a sua noção de tesouro, de valor muito bem definida no seu relacionamento com Deus. Será que a gente pode dizer isso? Não, a minha noção de prioridade está muito bem definida. O Senhor é tudo para mim, e eu me contento e me satisfaço plenamente com Ele. E é Ele que dá sentido a tudo que eu faço. Tendo muito ou tendo pouco, eu vou viver para a glória de Deus. Amém? Terceira e última aplicação, reconheça que o seu grande tesouro é a presença de Deus. Faça isso. E o Senhor, com certeza, vai te fazer enxergar tudo de uma forma totalmente nova, diferente, cheia de sentido, que muitas vezes o pecado, com certeza, de forma alguma conseguiu te dar. Vamos fazer uma oração? Senhor, queremos te dar graças por essa palavra, Pai, porque ela responde a uma questão do nosso tempo. E queremos te pedir perdão se temos acreditado que qualquer coisa, além do Senhor, pode trazer satisfação para a nossa alma. Queremos te pedir perdão se nos endividamos, Senhor, e não temos administrado nossos recursos de forma, Senhor, temente ao Senhor. E queremos te pedir que o Senhor visite cada lar aqui representado, faça de cada marido, de cada esposa, tendo emprego, não tendo emprego, ganhando muito, ganhando pouco, Senhor, um lar de pessoas gratas, de pessoas contentes, de pessoas que confiam no Senhor, de gente que se alegra no Senhor. Vem nos ensinar essa lição, Senhor. Vem ensinar a sua igreja a caminhar plena de satisfação e alegria, simplesmente por sermos a tua igreja, por sermos os teus filhos, esses filhos a quem o Senhor toma no colo, esses filhos a quem o Senhor quer satisfazer. Vem nos ensinar, Senhor, a contar nossos dias e alcançar corações sábios, para a honra, glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém, Senhor.